Fala, Conexos e Conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta assuntos, viagem necessariamente, e o segundo assunto, terceiro, quarto, quem define é o nosso convidado ou a nossa convidada que eu apresento já já. Sempre nesse espaço, nesses episódios, a gente valoriza as experiências no destino. Porque o destino, ele tá lá, né? Sem as experiências, sem as vivências, ele vai continuar sendo só um lugar. Por isso a gente gosta tanto de trazer diferentes personalidades para falarem das suas vivências nesses destinos. Cumprimento meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato! Tudo bem, Sheila? Tudo certo. Mais um episódio de Conexão Viagem. Vamos lá, já passamos dos 60, estamos quase nos 70 já. Que maravilha! E você que ainda não conhece, entra no YouTube Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta às 18 horas um episódio novo para você. A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá na Claro TV, tá no streaming da Amazon, a gente tá em todo lugar. É, que maravilha, gente. Obrigada pela companhia, pela audiência de sempre. Esse videocast só é possível porque nós temos grandes apoiadores, grandes patrocinadores. Entre eles, a Demicon Faria Lima. Planejamento que transforma sonhos em viagens reais. Localiza, simplifica e vai. E também a Simbora Store. Acesse lá simborastore.com.br e carimbe suas memórias de viagem. Muito bem, simbora? Então simbora com o nosso convidado de hoje, que é jornalista, ele é influenciador digital e ele é um caçador de estádios. Por isso a gente vai falar muito de futebol, de estádios, de viajar o mundo para conhecer estádios. Eu tô falando do Luca Occhialini. Falei certo o seu sobrenome? Falou certo. Boa, Luca. Todo mundo obrigada, erra, mas falou viu? certo. Bem-vindo. Obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Ansioso, mas tranquilo, né? Pra falar do assunto que eu mais você sei, ama. então é de boa. Quantos estádios no mundo já? 137. 137. Em quantos países? 15, 16. Eu conheço 25 países, mas alguns eu nunca vi jogo, infelizmente, porque não era uma profissão, né? Aham, Se virou tornou uma depois. profissão faz um ano, inclusive, do dia que a gente está gravando, é hoje. Você tá brincando? Então é ano. relativamente recente. É bem recente, é bem recente. Como é que surgiu essa ideia de percorrer o mundo, o Brasil? Inclusive, a gente vai falar muito sobre os nossos estádios aqui. Como é que te deu esse estalo? Falou assim, cara, eu vou colocar isso como meta e fazer disso um trabalho também. Então, eu sou formado em jornalismo, fiz jornalismo para trabalhar com esporte e no meio disso sempre amei viagem, enfim, viagem desde criança. E eu criei uma agência de viagem, que eu tenho também, então é outra questão. Mas aí eu já viajava muito, só que não para ir para estádio, eu viajava para conhecer os lugares, para fazer o turismo tradicional, vamos dizer assim. Só que como eu gostei sempre muito de esporte, falei... se der pra encaixar aqui, a gente vai encaixando, vai indo. E eu compartilhava no meu outro Instagram, só que não ia, né? Porque tinha muito amigo de escola, tinha muitas pessoas que não são interessadas em esporte. Falei, vou criar um novo. Comecei a compartilhar lá faz um ano. E aí foi dando certo. E aí eu tornei isso outra profissão, né? A de influenciador é mais recente. Eu sou jornalista de formação já faz uns anos, mas a influenciador foi mais recente. Que aí agora eu viajo para ir para jogos, eu não viajo para turistar. Inclusive, tem várias cidades que eu já fui, que eu não conheço nada da cidade. Só foi pro jogo. Só vou Mentira. pro estádio, volto, porque sou eu que faço tudo, né? Eu que edito, eu que gravo, então você vai pro estádio, volta, às vezes tá como imprensa, então tem que ir bem antes do horário do jogo, sai muito depois, então são jornadas longas dentro de estádio. E edição é um trabalho solitário, né? Você e o celular, ele não dá pra fazer muita coisa, né? Como sou sozinho, é sempre eu e o celular, mas a gente vai criando os amigos por aí. E, bom, a gente tá vendo que você é torcedor do Juventus, não precisamos nem falar nada, tá com uma bela camisa aqui. O quanto o ambiente raiz da Moca te influenciou? Quanto ir na Rua Javari te deu esse estalo, falar, cara, eu vou viver disso aqui, eu gosto de estádios desse tipo. Você tem um foco em estádios pequenos, estádios grandes, ou qualquer um tá valendo? Qualquer um tá valendo. Eu quero conhecer no final da vida o máximo que der. Mas eu tenho um interesse maior pelos pequenos, que a gente chama de raiz, que cabem 2, 3, 4, 5 mil pessoas. A Javari acho que é por aí. E acho que me forjou como gente, como torcedor. Eu sempre acompanhei o jogo junto com meu padrasto, que é como se fosse meu pai. Conheço ele faz 20 e alguns anos, então
é muito importante na minha formação como pessoa também. E aí fui indo lá e comecei a fazer parte não, né? Mas ia lá no setor de uma das organizadas, que é o setor 2, que hoje não existe mais, mas sempre gostei muito também do jeito dele de torcer. E aí, pô, você se apaixona, né? Quem vai na Javari não... Come o canole antes de entrar no jogo, né? Eu comi o canole na época que era R$2 o canole, né? Hoje eu não sei nem mais tá preço. Caro demais. Porque hoje tem muita gente que vai lá pra Javari pra... É que virou um ponto turístico. Exato, a Javari, pra né? comer o canole. Só que aí formam filas gigantes. E como eu produzo o vlog do jogo e tal, eu não posso perder 15 minutos do jogo pra ficar na fila, entendeu? Então faz uns 10 anos que eu não como canole, pra te falar a verdade. Mas eu sou crescido lá na Vila Prudente, que é do lado da Moca. Somos dois. Desde sempre ali no Juventus, então se tornou meu clube do coração. E aí, quando você viajava e tal, qual foi o momento exato que você falou assim, cara, isso aqui deixou de ser lazer e passou a ser uma profissão? Você tem isso na tua memória, assim, exatamente em que jogo foi, em que momento foi? Pô, é uma pergunta muito difícil, porque, como eu falei, eu gostava de só fazer um vlogzinho assim, eu comecei bem despretensiosamente. Falei, vou postar umas coisas aqui. Só que aí eu levei meu primo no Morumbi pela primeira vez, ele é São Paulino, e aí o vídeo, tipo, não tinha nem um mês, acho que de perfil, bateu 700 mil visualizações. Uau! Eu saí de, tipo, 200 para 1.200 seguidores em 2 dias, que na época, do nada, falei, não, né, da onde tá vindo famoso, desse jeito? Tô famoso. Aí você começa a criar mais conteúdo, eu fui mais nessa pegada do raiz para pegar as divisões inferiores de São Paulo, a A2, que é a do Juventus, inclusive, A3, A4, tem a quinta, mas a quinta foi mais pra frente, porque ela começa mais pra frente. E aí foi dando certo, as pessoas foram abraçando e tal, mas acho que o jogo que eu vi mesmo que iria se tornar trabalho, não era ainda, mas eu teria que tornar trabalho, foi na final da 4ª divisão de São Paulo, lá em Santa Bárbara do Oeste, que tipo, o estádio estava lotado com a capacidade que a polícia permite, lá acho que eram 6, 7 mil pessoas, e as pessoas começaram a me parar assim na rua, gritar, futebol na bagagem, porque às vezes agora me perguntam meu nome, eu falo futebol na bagagem, né? Não é Luca, depende de quem pergunta. Então, nesse dia eu falei, vai ter que virar trabalho, né? Mais um. Porque eu já era social media e alguns trabalhos eu fui deixando no caminho porque não dá pra fazer tudo também, né? E no Brasil você já passou por 15 estados, né? E se você quer fechar o mapa brasileiro esse ano em 2026. Qual que é o maior desafio logístico de você sair de um jogo de uma elite, uma capital, e no mesmo fim de semana você ir assistir um jogo da Série A4? Como funciona isso? Como é que é isso pra você? Você faz isso, gente? Faço. Que loucura! No último final de semana agora, por exemplo, eu fiz as 4 divisões de São Paulo no mesmo final de semana. No mesmo final de semana? Sexta-feira fui em um, sábado em outro e domingo em outros 2. Então, dá pra fazer. Tem que ter um pouco de loucura, um pouco menos de sono, mas dá pra fazer. Esses 15 estados eu já fui na vida, mas esse ano eu tô fazendo a contagem do zero. Então, em 2026... você vai repassar todos. Em 2026 eu vou para os 26 estados, mais o Distrito Federal para ver futebol. Então, é muito difícil, porque vocês sabem, o Brasil é gigantesco. Gigante. E o maior empecilho, a maior questão são os calendários, né? Porque eu dependo da Federação Brasileira, das federações estaduais, só que às vezes eles soltam um calendário faltando 1, 2 semanas pro jogo. Então não dá pra comprar uma passagem pra ir pra Roraima, por exemplo, faltando 2 semanas pro jogo. Porque jogo na capital tem todo fim de semana, mas jogo no Acre, em Roraima, como é que faz? Exato. Tem vários estados que é mais forte o estadual do que o resto, né? Os brasileiros, porque não tem time igual São Paulo, Rio, Minas, que tem 10 times disputando brasileiro Série A, B, C e D. Várias divisões, né? Na D tem de todos os estados, né? Porque é regra, tem de todos os estados. Mas são poucas datas. Então eu tenho que tentar passar pela maioria dos estados nos estaduais agora. Então, por exemplo, semana que vem eu estou indo para o Acre, Rondônia e Amazonas. Porque pegar o finalzinho dos estaduais. E aí não saíram as datas de abril, por exemplo, ainda. Tem as pré-datas, né, que eles estabelecem, pode ser no dia 4, 5 e 6 desse mês. Só que não tem a data exata. Então, eu fico na minha cabeça assim, preciso que saiam as datas, rezando todo dia para saírem as datas, para eu conseguir comprar passagem, fazer logística, porque a logística é muito difícil, né? Não só de voos aérea, mas terrestre também, porque, por exemplo,
Agora, no final de semana, pode ter um jogo em Mirassol, que é 6 horas de São Paulo de carro. E tem como ir de avião até lá perto, mas às vezes não é viável. Então, é muito difícil, é muito difícil. O maior desafio é a logística. Mas no final do ano eu espero que dê tudo certo, porque nem eu sei que... É um desafio, né, que eu lancei, fazer todos os estados e mais Distrito Federal, mas... Eu não sei nem se vai dar certo, mas eu espero que sim. Vamos ver. A gente vai querer acompanhar de pertinho. E já que você falou em logística, acho que a gente pode ajudar quem precisa se deslocar 6 horas de carro. E aí, se você precisa ir de um estádio para o outro, de um fim de semana para o outro, vai de Localiza. Só com a Localiza você aluga um carro pelo celular sem perder tempo em fila. É só reservar, abrir o app, retirar a vaga e pronto. Com Fast Retirada Digital, você resolve tudo em menos de 5 minutos. Simplifica e vai, pega um carro, vai de estádio para estádio. E é rapidinho. Muito rápido. O Fast Retirada é muito bom, gente. Um beijo pro pessoal da Localiza. Vamos falar um pouquinho sobre o que você já visitou fora também, mas eu fico muito curiosa porque você faz isso para ver partida de futebol. Legal. Eu tenho certeza que você também observa tudo nos estádios. Sim. E a gente pode falar isso um pouco da cultura em cada lugar, né? De como as torcidas, a energia, um pouco da atmosfera, mas a questão de estrutura mesmo dos estádios. Você repara, quais são os critérios? O que você olha exatamente nos estádios? O meu principal critério para conhecer um estádio é o estádio que eu nunca fui. Então, eu não ligo muito se tem infraestrutura, se não tem, se tem como chegar, se não tem. Inclusive, falando da parte que vocês falaram do aluguel do carro, por exemplo... Tem estádio que só dá pra sair de carro. Porque, o jogo é 8 horas da noite, mas não tem ônibus pra voltar pra São Paulo, ou tem que pegar uma estadia no local, enfim. É tudo esses desafios. Mas, de país pra país, de cidade pra cidade, é muito diferente, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ir pra todos os estádios, mais ou menos de transporte público. Tem linhas de metrô que servem, ou tem trem, mas tem outros lugares... que não tem como. Outras capitais que você tem que ir. Ou ônibus, mas o ônibus é muito difícil, porque quando eu não conheço o lugar, eu descarto o ônibus, porque se torna um desafio maior ainda e minha cabeça já vai ficando ansiosa. Então, às vezes tem que pegar Uber, às vezes você vai andando, dependendo da cidade, se for pequeno ou não. Mas falando de fora e de ambiente, assim, é muito diferente. Por exemplo, eu vi um jogo na Áustria ano passado, pela classificatória para a Copa do Mundo. Áustria e San Marino, foi 10-0 pra Áustria. E, a torcida tava assim, com as bandeirinhas deles. Sem levantar. E beleza. Não, isso me dá uma agonia. Eu odeio ver jogo sentado. Ainda mais que eu fico gravando. Então, gravar sentado não vai. Não... Só que aí eu tinha que ficar sentado, só que toda hora eu levantava, né? Porque nos gols eles levantavam. Levantava, ficava 1 minuto em pé e sentava. Só que tiveram 10 gols na partida, então eu levantei bastante. Pegando um gancho disso que você falou, né? A cultura de ficar sentadinho e balançando a bandeirinha. Dos 16 países que você visitou no mundo, quais deles mais se assemelham à cultura do brasileiro no formato de torcer? Porque no Brasil você não fica sentado. No Brasil, a maioria dos estados você vê de pé. Quais desses países mais se assemelham com a gente que você foi visitar e falou, cara, aqui parece muito Brasil? São os nossos vizinhos aqui, né? Argentina, Uruguai, são os que acho que chegam mais perto. Inclusive... a Argentina, para quem gosta de futebol, é um negócio alucinante, porque só em Buenos Aires ali você tem 30 times. Coisa que aqui em São Paulo você tem 7, 8, lá você tem 30 times. E aí você vai para Grande Buenos Aires, tem mais, e então lá fica a dica aí para quem gosta de viajar e ver futebol. Buenos Aires é incrível, mas são os daqui, né? Porque lá na Europa tem alguns que são famosos, que eu ainda não consegui ver, que eu quero muito ver, mas aqui é diferente. Na América do Sul, né? E lá, às vezes, tem um bloco, assim, né, que se destaca mais, que, por exemplo, a Muralha Amarela, do Borussia Dortmund. Nossa, eu ia falar isso agora. Já fui num jogo deles também. É demais, né? É muito da hora. Incrível só que eles fazem. É um setor, assim, né? E no Brasil também só que no Brasil, em jogos decisivos, assim, clássico, acaba sendo tudo. E eu fui no clássico do Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique. Uau! Então o setor jogão, hein? o setor do Bayern de Munique tava lotado, todo mundo pulando, tal, beleza. E a Muralha Amarela lá do outro lado também. Só que o resto do estádio não fica na mesma vibe. Só que você pega um jogo assim, um Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, aqui em São Paulo,
coisa completamente diferente. E aqui nem pode as duas torcidas, né? É, isso que eu ia falar, Mas tem isso, né? Se a gente for pro Rio ali, aí pode as duas torcidas, é completamente diferente. Uhum. É uma atmosfera que não dá pra comparar com as torcidas, pelo menos as que eu vi. Mas são muito boas, as torcidas em si são incríveis. Assim. Vamos aproveitar que você falou, vamos girar, tem uma foto dos estádios que você foi, né, pra gente dar uma Bora. olhadinha. Temos Boa. algumas, Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Onde é? Esse aqui é no Uruguai, inclusive uma partida de Libertadores. Aqui é a torcida organizada, aqui atrás. Aí, essa parte aí é uma coisa indescritível, assim. É emocionante demais até de lembrar, porque faz alguns anos já, faz uns 3, 4 anos, acho. O que mais que temos? Vamos ver o que mais. E essa aí? Essa aqui foi onde foi a final da Libertadores do ano passado. É lá no Peru, que é Monumental. É o segundo maior estádio da América do Sul, inclusive. E essa viagem tem uma história interessante que depois, se vocês quiserem, eu posso contar. Agora, Conta pronto. agora, aproveita a foto. Eu quase morri, inclusive, nessa viagem. Por quê? Porque eu fui fazer o turismo. Eu falei, eu não faço turismo nesse. Fui com a minha namorada, eu fui fazer o turismo. Só que aí eu fui lá pra Cusco, 3 mil metros, 3 mil e alguma coisa de altitude. Não fiz aclimatação, não fiz nada. Chegou chegando. Fui pra UTI. Oh, uau. Tava com 220 de batimento cardíaco parado. Meu E- Que é Deus, isso? que perigo. Quase um infarto. A oxigenação tava tipo 63. Que perigo. Nossa. Então eu cheguei, fui pro TI. Só que fiz eles me tirarem da UTI porque eu tinha jogos da Libertadores pra ver. Trabalho em gente. primeiro lugar, Prioridades, né? prioridades. Prioridades na vida, Isso. né? Saúde, Mas- espera um pouquinho, né? Não, mas deu Isso. certo, graças a Deus. Eu não saí antes de... É porque os médicos... Foi a briga, né? Um dos meus melhores amigos é médico aqui, o Rodrigo Genaro, inclusive. Um abraço pra ele que Salvou sua vida. ajudou ali junto com o irmão dele. Minha mãe aqui no Brasil ligou pro cônsul do Peru. Aí, foi uma doideira, mas eu consegui sair do estádio, graças a Deus, e realizar meu sonho de ver Libertadores fora. Boa. Crianças, adultos, não façam isso Não, em não casa, façam. de não fazerem aclimatação e irem na louca, tá? Na altitude é perigoso mesmo. Boa. Legal esse estádio, né? Cadeirinhas coloridas e tal. É Gostei. gigantesco. É? Esse Quantas é mil pessoas, você lembra lá? 80 e Grande. poucos mil. Enorme, É hein? bem grande, bem Enorme. grande. Esse aqui? Esse aqui é no interior do Rio Grande do Sul. Bom, se você falasse no interior da Áustria, também eu ia achar a mesma coisa, porque não dá pra enxergar o fundo. Porque Todo às mundo vezes... de azul Mas parece é- Argentina. É em, Mas- é em Lajeado, foi Lajeado. Lajeadense e Novo Hamburgo esse jogo. Entendi. Tava frio, pelo jeito, né? Lá no sul. E esse aqui? Antônio Lins Ribeiro Guimarães, da Toca do Leão, do União Barbarense, que inclusive eu fiz um documentário deles e lancei no cinema. Ah, que E aí, legal. como foi? Eles foram campeões da 4ª divisão, né? Que foi o jogo que eu falei que fui reconhecido, assim. Aham. E aí eu falei, vou fazer um projeto, assim, ousado. Aí eu fiz documentário, entrevistei jogador, presidente, comissão técnica, torcedores. E aí no finalzinho do ano eu lancei no cinema. Foi também incrível, assim, um dos momentos chave, assim, desse um ano de perfil. Uhum. Que mais? Temos mais? Mais algum? Mais Mais um. um? Beira Rio, no Rio Grande do Sul, do Internacional. Fui muito feliz nesse estádio já. Esse é um dos mais bonitos do Brasil, com certeza. Tanto por fora quanto dentro. Esse aí Tem mais Bom, algum? aliás, né? Você passou por esse. Ó, O que mais? Qual que é esse? Imprensa. foi meu primeiro jogo de imprensa, que foi lá no Repá, né? Aham. No Pará, Remo e Paysandu. É o Mangueirão, que lá é muito diferente de todos os outros, né? No Pará, o clássico, porque é 50-50. Então você pode ver aqui, esse lado é o Paysandu, aquele outro lado é o lado é o Remo, e é 50-50. Que legal isso, É né? coisa que a gente não vê aqui, né? Normalmente Pois é, em São Paulo. Quando tem é 10%, lá no Rio, por exemplo, ou um setor, lá é 50-50 e... Você mostrou uma Incrível. foto do estádio que você foi fazer um documentário e tava vazio, né? A gente tem hoje os tours pelos estádios, né? Mesmo quando não tem jogo, você tá Sim. numa capital, você tá numa cidade, você Eu tem... amo fazer isso, gente. Eu também gosto. Adoro. Então, assim, acho que é muito legal. Você vê o estádio de uma outra maneira, você conhece mais. Você faz muito esses tipos de tours, você indica esses tours para alguém, porque é uma forma de você estar. Calhou, naquele dia você tá na cidade e não tem jogo, mas você quer conhecer o estádio. Como é que funciona isso? Você também explora isso ou não? Você só vai quando tem jogo? Principalmente pensando em Europa, isso é uma tristeza gigante, né? Quando você tá na cidade e não tem jogo Não tem daquele jogo, time. né? Porque na Europa, muitas vezes você fica 3 dias na cidade ali, às vezes não bate calendário. E eu tenho um azar danado que nunca bate calendário. Ah, não. E na Europa é difícil, né? Pra você trocar passagem em euro, pra você fazer tudo em euro é muito mais difícil. Então, exploro. Lá, inclusive, recomendo qualquer um que você puder ir vá, porque normalmente os tours têm uma estrutura muito grande, muito bonita, mostra todo a parte interna de vestiários e tal, o museu dos clubes.
Então eu faço, mas eu não entro na contagem, por exemplo. Entendi. Do 137. Você não você não conta. conta quando você faz a visita entendi. guiada e tal. Por exemplo, o Bayern de Munique, a Allianz Arena lá, eu já fui, já fiz o tour, maravilhoso. Que é incrível, né? Muito, muito, muito bonito. Mas não conta, não entra nessa contagem. Entendi. Então tem que ter Contagem limpa. Tem Vamos que ter um roubar esse joguinho lá. jogo aí? Tá roubando, parabéns Vamos pela dar uma honestidade. roubada, gente. Eu acrescentaria fácil. É uma discussão eterna nos grupos de caçadores de estádio se pode contar ou não, mas eu não conto. Eu gosto de viajar para ver jogos também. Eu não sou uma caçadora de estádios, mas toda viagem que eu faço, eu olho a tabela dos campeonatos e aí vou assistir a jogos. Então conheci o San Siro agora recentemente na minha viagem à Itália. Não lembro placar, não lembro quem jogou, não lembro, mas eu lembro do estádio, entendeu? Eu gosto de conhecer estádio. Você lembra um jogo que eu fui? Irã? Não foi Irã. É a Hungria e... Hungria é um time bem... Eu vou, brava, Vai guerreira, firme, e vou lá firme. para conhecer estádios e tal. Eu acho legal, mas eu recomendo demais para quem viaja e tal, de repente não tem uma partida que vai rolar, a coisa de visitar, em geral, tem estádios muito preparados para esses tours, não muito, tem? muito. Qual que você acha, do que você fez, do que você já viu, qual que você acha que é o tour mais bacana de ser visto? Escolher um é difícil, né? Mas, eu tenho um carinho muito grande pelo Real Madrid na Espanha, né? Então eu vou falar do Santiago Bernabéu, mas o do Camp Nou também é muito bom, o do próprio Signal Iduna Park, que é do Borussia Dortmund, Allianz Arena também. São os 4 que eu lembro, assim, que eu fiz, que recomendo de olhos fechados. Inclusive, é uma das tristezas que, se Deus quiser, esse ano eu vou tirar da lista, que eu fui pra Itália já, mas não consegui ver jogo lá. Então é um dos... errado, menino. É um dos países que Tem tá na que- conta, é. mas eu fui quando eu tinha 12, 14 anos, então era em família e tal. E foi nas férias de julho, né? Então não tem temporada. Não tem temporada. Não tem o que fazer. Mas esse ano, se tudo der certo, Vai dar. irei Opa, ver um já jogo deu. em algum lugar da Itália. Faz um Já tour aqui deu. no Santiago Bernaleste, aqui na Arena Corinthians. Ali. E qual foi? Você passou por uma situação bizarra, uma coisa de perigo para chegar no estádio? Tirando essa que você passou mal, foi para ter que uma questão de saúde. Você já teve algum perrengue para chegar em estádio? Alguma situação perigosa? Um estádio que você chegou e tomou um susto, teve problema, enfim. Passou por algum perrengue desse ou foi até hoje tudo tranquilo? Não. Se eu tivesse 137 estádios tudo tranquilo, Tinha alguma coisa tinha errada, alguma né? coisa errada. Ou tava com muito dinheiro pra realizar tudo. Mas não é esse glamour todo, não. Quem vê o Instagram não sabe o que tá por trás, né? Às vezes eu posto uma coisa ou outra, mas não é tudo que dá pra gente postar, né? Mas já dormi em aeroporto, como acho que todo mundo que às vezes tá com um pouco menos de dinheiro, porque às vezes a gente compra o jogo, compra a viagem, só que chega o final do mês, a gente não tá com dinheiro pra comprar, para pagar R$200 na hospedagem. E, por exemplo, eu fui pra Bahia ano passado, pra um jogo da Copa do Brasil, eu tava de muleta. Eu tava com o pé... Eu rompi 2 ligamentos, eu tava de muleta. Então, todo esse deslocamento, eu ia ficar das 3 da tarde e meu voo era às 3 da manhã. E o jogo terminava 11 da noite. Saí do jogo, voltei pro aeroporto, dormi um pouco ali e voltei pra casa, entendeu? Então, sempre tem essa Otimiza custo. eu sou super a favor. Se você tiver dinheiro, vá pro hotel. Mas no meu caso, nessa viagem não tinha. Mas tem esse que eu mostrei lá de Lajeado, que é no interior do Rio Grande do Sul, que você comenta que tava um frio. Aham. Eu peguei carona no BlaBlaCar e falei, eu vou chegar no estádio, vou comer alguma coisa e depois vamos esperar a hora do jogo. Mas eu fui com pessoas que iam trabalhar na partida. Então, eu fui bem antes, umas 3 horas antes do jogo. Só que acontece que o estádio não é na cidade. Ele é, no meio da rodovia. Uhum. Então, o Uber, pra eu chegar na cidade, era mais caro do que a carona. Falei, não dá, pra ir e voltar. Aí eu simplesmente pedi um iFood. Tô fazendo propaganda de várias marcas, né? Desculpa, iFood, se quiser patrocinar a gente aqui, fica à vontade. Aplicativo de delivery. E comi, tinha uma plaquinha do estacionamento. Eu comi em cima, foi minha mesa, assim. Fiz amizade com segurança. Fiquei 2 horas trocando ideia com segurança e liberando as pessoas lá. Esse jogo foi incrível. Até porque o jogo nem começou na hora. Porque faltando 15 minutos, queimou Os refletores. os refletores. Eita. Aí chegou... não é a estrutura que você vê no Allianz, no Morumbi. Chegou um carro normal, assim, básico, para consertar o refletor do jogo. Então, tem várias histórias que a gente passa
E na Europa também, já consegui chegar no trem faltando 1 minuto, senão eu não voltava para a cidade que eu estava hospedado. E aí é isso, né? Na Europa você pensa tudo. Se eu não conseguir pegar o trem para chegar na cidade que eu preciso, vai ser vezes 6, vezes 7. Então é tudo... A gente faz as loucuras, mas eu me sinto mais seguro, pelo menos. Mas é um sonho, né? Conhecer estádio na Europa é um sonho, né? Sim. Isso aí não tem nem o que falar. Tem algum que você falou, cara, isso foi realização de sonho? Tem. O Santiago Bernabéu, como eu falei. E um que não tem essa mística, acho que ninguém quer conhecer ele, mas meu estádio de número 100 foi lá na França e foi nesse, inclusive, que eu cheguei no trem para voltar para Lyon, faltando 1 minuto, que foi o estádio do Saint-Étienne. E ele é incrível, sim, a torcida me surpreendeu bastante. Aqui eu vou falar algumas coisas aqui, eu nem lembro de tudo, tá? Porque são 137 estádios, são mais de 300 jogos, provavelmente. Então, alguns eu vou lembrando no caminho, mas essa torcida me surpreendeu. Fui na 2ª divisão da França, mas é um time super tradicional. O Saint-Étienne, acho que é um dos maiores campeões do francês. E me surpreendeu bastante, assim, como estádio. E eu fiquei ansioso, né? Porque ia ser meu estádio de número 100. E eu sabia disso saindo do Brasil. Então eu tava na ansiedade de conhecer e realizar isso e chegar lá e dar certo o ingresso. Eu comprei no site oficial, mas vai saber, a cabeça né? fica... E se não der? E aí eu acho que é legal, né? Porque você estava falando de realização de sonhos. Se você também tem a ideia de fazer uma viagem com esse objetivo, por exemplo, eu quero assistir a um campeonato específico, eu quero assistir a um jogo, eu quero conhecer, eu tenho o sonho de conhecer determinado estádio ou não. Acho que é legal que você comece a planejar a retirada desse sonho, né? Do campo das ideias e realizar. Mas para realizar, gente, precisa de planejamento financeiro, não tem jeito. Para você tirar projeto do papel, precisa se organizar direitinho, porque isso faz muita diferença. E a Demicon Faria Lima é especialista em consórcio, pode te ajudar, porque é uma forma de conquistar bens, serviços e experiências sem juros, com mais inteligência e visão de longo prazo. O consórcio é ideal para quem quer se organizar, evitar endividamento e transformar sonhos em conquistas reais. Para quem pensa no futuro, planejar é sempre o primeiro passo. Então procure o pessoal da Demicon Faria Lima para você realizar o seu sonho de maneira organizada, sem se arriscar financeiramente. E pronto, é sempre uma boa. Foi com a Demicon Faria Lima que a gente descobriu que é possível você fazer o consórcio para viajar. Porque às vezes a gente imediatamente fala assim, consórcio para comprar um carro, consórcio para imóvel, e às vezes não pensa nisso, né? Consórcio para viajar. Dá para fazer, é só você mirar, quero fazer uma viagem daqui a 1 ano, mira, procura o pessoal da Demicon, que vai dar bom, viu? Certeza. Você falou de ingresso, posso só voltar nessa coisa dos ingressos? Porque às vezes em que eu viajei e fui para estádios, fui a jogos e postei, as pessoas falaram, Sheila, como é que você comprou o ingresso? Como é que eu sei se é confiável ou não? E eu vou dizer, nem sempre eu comprei ali quando... Às vezes não tinha mais ingresso, comprei meio em cima do lance. Ou eu dei sorte até hoje, mas assim, sempre foi muito tranquilo, inclusive quando não havia nem ingresso digital, o ingresso era só físico. Quando eu chegava lá na porta do meu hotel, o ingresso tinha sido entregue direitinho, no envelopinho. O que você tem de dica para as pessoas que querem fazer isso, para comprarem com segurança o ingresso? Uma crítica já pra quem... Pra mim? Não, você tá me olhando feio. Você que não compra na bilheteria oficial do estádio. Sheila, que foi lá no Viagogo. Já comprei vários nesses. Mas, primeiro sobre o Brasil. No Brasil, hoje em dia, é impossível você saber qual site que é, né? Porque... Cada um tem verdade. Cada clube, e como eu vou em divisões inferiores também, cada clube tem a sua. Às vezes, aí muda de um dia pro outro... E aí você faz cadastro. Aqui no Brasil é uma bagunça, tá? Mas aqui no Brasil eu recomendo sempre pelas vias oficiais. Se esgotar, não tem site de revenda igual tem nos Estados Unidos, igual tem no... até tem, né? Mas não é tão famoso assim. E temos os nossos famosos cambistas, né? Mas aí vai... Aí eu não arrisco. Aí eu não arrisco. Aí não dá, né? Eu posso falar que eu tenho meus cambistas de confiança. Meus cambistas de estimação. Que já deu certo, então eu confio. Mas eu não gosto. Mas é porque tem jogo que eu tenho que ir pra trabalhar, às vezes não consigo como imprensa, então a gente vai e reza pra dar tudo certo. Mas agora falando sobre Europa, Estados Unidos, enfim, lá é muito famoso, né, a revenda. Porque muito normalmente normal.
eles têm os números de sócios que vendem para a temporada inteira. Isso. Todos os bilhetes. Só que, principalmente se o time tá numa fase ruim, você vai chegar num ponto da temporada que ninguém vai pro estádio. Ninguém não, mas tipo, o estádio cabe 45 mil pessoas. 30 mil vão, outros 15 mil vão colocar para revender. E é plataforma que é confiável, como Viagogo, tem várias outras que eu não sei os nomes. Mas lá, inclusive o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, comprei nesse. Pra ver jogo da NFL na Alemanha que eu já vi, também comprei nesse. Então, lá é super tranquilo. Muito mais comum, né? Muito confiável. Não conheço nenhum que tenha dado errado. Inclusive, esse pra ver NFL, eu comprei e não chegava por nada. Comprei uns 2 dias antes. E aí, desespero, né? Porque eu gastei, né? 200 euros. Dancei. E era um sonho de vida ver NFL, porque eu gosto de todos os esportes. Mas era um sonho, assim. E como todas as vezes que eu fui pros Estados Unidos, não bati a data, porque a temporada da NFL são 4 meses, né? Basicamente. Aí eu falei, vou realizar esse sonho, fiz uma loucura, cheguei em Frankfurt lá faltando 2 horas pro jogo, fui correndo com a mala pro hotel, correndo literalmente, na chuva, com a bagagem. Mas aí eu consegui entrar em contato com eles, minha amiga que fala alemão, que eu encontrei lá, falou, desenrolou, chegou, tipo, chegou no dia do jogo, mas chegou, entendeu? Então, não posso falar nada mal e acho que é confiável. E aí, a gente falou de ticket, ingresso fora do país, esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo vai ser Brasil, Estados Unidos, México e Canadá. Primeira pergunta, se você vai ou se você não vai. Em você indo ou não indo, qual é o teu conhecimento nos Estados Unidos, México? Você já chegou em algum desses países pro estádio? Como é que você acha que vai ser essa Copa do Mundo esse ano? Vamos lá, não vou. Tá. A não ser que mude alguma coisa muito grande. Mas tá muito caro, né? Muito caro. Bizarro, assim. Tipo... $1.500 o ingresso, $1.800. Né? É uma coisa que, se é seu sonho de vida, assim, você tem o dinheiro, vai, seja feliz. Vai ser incrível, com toda certeza. Então, vá. Se você puder ir, vá. Mas eu acho que eu prefiro fazer outras coisas. Eu sou muito mais das Olimpíadas, apesar de amar o futebol, meu... Outro sonho e meta é em todas as Olimpíadas, desde o Rio até eu morrer. Não fui para Tóquio, porque, né? Não dava por conta da pandemia. Fui para Paris. E pretendo ir para os Estados Unidos, mas para Los Angeles em 2028. Você conhece algum estado dos Estados Unidos ainda? Canadá, Conheço. México? Conhece? Eu morei no Canadá. Então tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Estados Unidos eu vi pouco futebol, né? Já vi basquete... NHL, enfim, outros esportes americanos, mas é muito difícil a logística lá também, né? Vão enfrentar um pouco do problema que eu enfrento no Brasil para ver os jogos daqui. Porque, por exemplo, a última Copa no Catar, todos os jogos eram na mesma cidade, né? Fica fácil, Então, né? tem algumas pessoas, inclusive, que eu conheço brasileiras, que foram para todos os jogos. Só que isso nunca mais vai acontecer, provavelmente. Porque era numa cidade só, você pegava o transporte ali e ia para as outras. Agora, nos Estados Unidos... São 2 países gigantes, né? Nos Estados Unidos é você definir, porque a maioria tem 2 no Canadá, 3 no México, o resto é tudo nos Estados Unidos. Você tem que definir se você quer Costa Leste, Costa Oeste, se você quer acompanhar o Brasil ou só quer ver futebol. Se você quiser acompanhar o Brasil, por exemplo, para a fase de grupo, já saíram os jogos, as cidades. Aí tem que ir atrás de passagem, hospedagem, que também vai estar aquela bagatela super boa. Mas eu recomendo muito se você puder, mas eu não... Até por conta desse projeto de ir para todos os estados, a passagem Brasil, né? para ir para o Acre, para ir para Rondônia, Amapá, também não é das mais baratas. Né? Posso Então, mandar... Desculpa. Quero saber se a gente pode contar em primeira mão que o Conexão Viagem estará lá. Estará lá. Não, eu já contei, né? Posso contar? Não. Contou já. Conexão Viagem estará. Estará na Pelo Copa menos do em um Mundo. jogo. Pelo menos um jogo estará lá. Conexão Viagem na Copa do Mundo. Eu ia te fazer uma outra pergunta, na verdade tem a ver com isso que você falou de deslocamento de passagem, preço e tudo mais. Você tem uma agência de viagens. O quanto isso te facilita viajar ou não? Porque a gente sabe que a agência de viagem tem uma condição diferenciada com as companhias aéreas, rede hoteleira. Você tem essa agência para isso ou você usa essa agência mesmo para vender, enfim, tudo mais? Ou você é um subterfúgio que você usa dentro da regra para poder pagar mais barato suas próprias viagens? Então, a agência surgiu bem antes... bem antes do... de eu ser futebol na bagagem, né? Então, era o Luca Chialini Viagens ali e o futebol na bagagem veio depois. Então, eu me utilizo da agência, claro, para
ter todos Lógico. os benefícios e meios que eu tenho de conhecimento que eu estudei para conseguir pagar mais barato. Então isso me ajuda bastante, né? Mas mesmo assim continua Mesmo assim é caro. sendo caro, né? Porque tem custos que a gente precisa pagar de alguma forma. Não sei que alguém patrocine, você precisa pagar de alguma forma. E o Brasil é gigantesco, né? Então... Tem milagre, né? É assustador, inclusive, porque você vai pra Europa, que a gente já falou muito, você não pega um voo de mais de 2, 3 horas. Verdade. No Brasil, dá pra pegar, ou você tem que fazer escala dentro do... Fazer escala dentro do Brasil é uma loucura, né? Mas é super normal pelo tamanho que a gente tem, né? E eu ainda moro em São Paulo, né? Minha base. Minha mãe diz que eu não moro em São Paulo, né? Segundo ela mora sozinha, mas... eu teoricamente moro em São Paulo e fica mais fácil. Mas, por exemplo, quem mora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pra ir pro Amapá... Fica muito mais complexo. É claro. Né? É mais difícil a logística ainda. não ajuda, porque muito né? provavelmente a pessoa vai ter que vir pra São Paulo ou ter que ir pra Brasília, pra depois ir pra lá. Então, me ajuda muito na redução de custos, Claro. mas ainda é um custo. Uhum. Você falou logo no começo, né, que você gosta da coisa do futebol raiz, do estádio raiz. A gente viu estádios no Brasil passarem por grandes reformas, praticamente indo abaixo e renascendo. Maracanã, por exemplo, próprio Beira-Rio para a Copa do Mundo, os outros estádios, né, que foram ou reformados ou levantados para a Copa do Mundo. Que olhar você tem para essas mudanças de modernização dos estádios necessárias muitas vezes, mas às vezes um tiquinho daquela coisa da perda da raiz de identidade? Eu tô rindo, mas é de desespero. Eu, graças a Deus, pude conhecer os 2 Maracanãs. E o Maracanã não é um estádio que eu acho que mudou muito. Então, ok. Mas tem uns que é literalmente isso. Destruíram o estádio e fizeram um novo. Às vezes tem até o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Eu gosto muito do raiz, né? Então, claro, se você é um clube grande, que tem um potencial ali, tem que ter uma estrutura pro seu torcedor e tal, mas é que, normalmente, a modernização dos estádios vem com os preços exorbitantes, né? Claro. Que me irrita profundamente. Alguém tem que pagar a conta, né? Exato, só que me irrita profundamente, porque tem gente que, inclusive, tiveram muitas torcidas que tiveram mudança de perfil por conta disso. Porque, às vezes, a pessoa que ganha o salário mínimo ia pro estádio pagando R$20, ela conseguia ir. E não tem mais isso, né? Hoje Ela não. pagava 3 no transporte, né? Tipo, antigamente, pagava 3, R$4, 20 no ingresso, ela ia gastar R$30 se ela não consumisse mais nada. Colocar 35 para ela comprar uma água, mas hoje a água é R$8. É 35 hoje você não sai nem de casa. Exato. Então. Só que hoje o ingresso é R$200. Aí uma pessoa que ganha o salário mínimo, ela vai colocar R$200 para ir no estádio. Vai ser o negócio do ano dela, entendeu? Ela vai uma vez no ano. Só que isso muda o perfil da torcida, muda o perfil do estádio, muda o perfil da festa. Então, me revolta mais por essa parte. Porque, por exemplo, eu fui na Javari agora no final de semana. Para quem é conhecedor da Rua Javari, você nunca vai pagar uma água, tá? Espero que eles não cortem a água de lá. Mas tem o bebedouro lá com a torneira do lado. Todo mundo que é frequentador toma lá. Só que eu falei que eu queria uma gelada, porque eu tava gravando, tinha ido numa formatura no dia anterior. Aí meu padrasto foi comprar uma água pra mim. Perguntei quanto foi. Falei, R$6, né? Porque antigamente era 4, 5. Tá com a SAF agora, R$6. Não teve modernização, só virou SAF. R$8 na Javari. Aí eu me revoltei. Eu me revolto com isso porque... Beleza, tem dinheiro pra pagar, mas não é sobre mim, entendeu? E também pra esse projeto gigante acaba sendo um empecilho. Tipo, eu não como estádio, às vezes eu não bebo água em estádio, porque se você for ficar... Eu fico gravando o jogo inteiro. Pra mim eu teria que beber 4 garrafinhas d'água, só que você vai fazer 8 vezes 4, dá R$32 só de água. Você não faz isso? Você não rola uma pipoca? Não, rola não. um sanduíche? Um amendoim, não rola um dogão? amendoim tostado, Não. amendoim Poxa torrado. vida. Tô brincando. Não faço. Não, claro, primeiro, se eu estiver morrendo de fome, Não, tenho, claro. às vezes não tenho o que fazer. Segundo, se for viável, porque tem estádio que é viável ainda, né? Aham. Não são todos que são roubo.
Aí a gente vai, pô. Eu não cheguei nesse tamanho sem Não, eu comer. ia te perguntar, comidinhas de estádio, são um negócio também que você valoriza, essa coisa da comida de estádio e tal. Se bem que mudou também, né? Sim, mas vou fazer um elogio para Goiânia. Aham. Lá tem o Disco, que pra mim é uma das melhores comidas de estádio. E lá vende cerveja também, né? Diferente daqui de São Paulo. Então, um disco com uma cerveja, ué, maravilhoso. Sério, já quero isso. Não, mas- Maravilhoso. E o feijão tropeiro do Mineirão? Eu nunca comi dentro do Mineirão, eu já Não, do lado de fora. do lado de fora É o também. melhor feijão Também. tropeiro do E mundo. pela quantidade que vem, Não, é um almoço. o preço é bem bom. É um almoço. é Então uma tem marmita. ainda os lugares. E, tipo, o Mineirão é o Mineirão, né? Gigante tal. Mas, por exemplo, você sai ali do Mineirão, tropeiro, maravilhoso também. Mas em Goiânia eu me apaixonei desde a primeira vez que eu fui. Primeiro porque eu gosto de beber uma cerveja. E agora eu não bebo muito mais porque tô trabalhando, né? Mas nessa época era o que eu te falei, né? Que eu fazia o turismo e o futebol era em segundo plano. E é a cerveja barata no estádio, que você não paga aqui fora do estádio, lá você pagava dentro do estádio, é mais barato. Então, o valor influencia na experiência, vamos dizer assim. Eu lembrei de uma história agora, quando o Loki inaugurou a Arena do Corinthians aqui, 2014, 2015, né? Eu fui com um amigo meu lá, e aí eu nunca tive frescura pra comer, comi pernil na porta do Pacaembu, sei lá, uns 20 anos da minha vida. E a gente tava esperando a portão abrir, o rapaz chegou, aquelas tampas de bueiro do chão, tipo da net, assim, ele levantou com um ferrinho, abriu e pegou todo o depósito de comida dele ali de dentro, montou a barraquinha. Daquele dia em diante, tem que prestar atenção de come, né? Pô, mas pernil é maravilhoso. Pernil é uma delícia, Que ela né? perguntou Mas dessa época que você tá falando, provavelmente era R$10. É, R$10 É. e o suor do cara que temperava a carne, né? Hoje é 25. É isso aí. E um lanche de pernil não mata minha fome. Então não dá, entendeu? E hoje, pra você que viaja muito, vai pro estádio raiz, pra não raiz, o que você acha que mantém o futebol vivo? É realmente o clima da torcida, é o estádio, ou você percebe que quando tem um craque em campo a situação é diferente? Você acha que hoje tá mais pra ir ver um craque jogar bola, ou ainda se mantém muito a cultura de ir pro estádio por si só? Eu acho que essa cultura, na real, se perdeu, né? Inclusive, eu já vi algumas pesquisas, não me aprofundei, mas eu acho que se perdeu muito por conta da violência, né? Uhum. Já vi muita gente falando que não leva filho que já foi de organizada, mas hoje não leva filho pro estádio por conta da violência. Que chega a ser contraditório, né? Mas não tiro a razão, porque realmente tá muito violento ultimamente. Então eu acho que caiu essa questão, mas os craques acabam movendo, né? Claro. Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Então, por exemplo, agora fui para um jogo da eliminatórias ver o Cristiano Ronaldo jogar. Perdeu um pênalti, inclusive. O Neymar, qualquer lugar que ele joga, provavelmente vai esgotar os ingressos e a pessoa não vai para ver o Santos, ela vai para ver o Neymar. Até de torcidas adversárias, né? Então, tem muito essa questão dos craques. E eu acho que diminuiu a cultura do estádio de algumas pessoas. Mas quem ainda vai é quem ama o negócio. Porque o União Barbarense aí é um exemplo próprio, estava na 4ª divisão, tá na 3ª divisão agora de São Paulo. Uhum. Só que eles já disputaram eles já foram campeão da C, do Brasileiro. Então acho que eles já disputaram a B do Brasileiro. Só que continua indo lá, o público que vai todo jogo, isso não tira de ninguém. E não é só organizado, tem as crianças, tem a categoria de base, tem na Javari, a terceira idade domina. Você pega ali as cadeiras, a cabeça branca mas isso é maravilhoso, né? Porque ali é um negócio de bairro, que essa pessoa que tem 80 anos passa muito provavelmente pro filho, que vai passar pro neto, pro bisneto e assim vai, entendeu? Então eu acho que tem, mas se perde muito pela violência. Que pena. A gente tem feito aqui giros pelos estádios do mundo, do país inteiro, e aí vamos aproveitar e seguir viajando pelo mundo, porque aqui no Conexão Viagem a gente sempre conta com as participações dele, Rogério Enachev, Minuto do Louco, sempre aqui conversando com os nossos conexos e conexas. Para você que não conhece, acho muito difícil não conhecer, né? Loucos por Viagem, ele sempre traz dicas ótimas aqui pra gente. Vamos para qual parte do mundo agora? Fala, Rogério!
Olá, conexos e conexas! Vocês sabiam que uma das coisas mais importantes dentro da cultura turca para uma casa são os famosos tapetes? Isso mesmo, eu estou aqui numa cooperativa de tapetes aqui da Capadócia e o que eu quero compartilhar com vocês é todo o trabalho que essas senhoras aqui têm em fazer essas obras de arte que a gente encontra por aqui. Elas estão trabalhando num tapete agora de algodão. Olha que simpáticas. Aê! Esse tapete, aproximadamente de 1,50 m por 2 m, elas vão levar cerca de 1 ano para fazer, trabalhando 5 horas por dia. Agora, se o tapete é desse material aqui, ó, seda, que é um material muito mais difícil de você produzir um tapete, elas têm que trabalhar de 1 a 3 horas por dia, e essa mesma medida de tapete, 1,50 por 2, elas vão levar cerca de 3 anos para fazer essas obras de arte que você está vendo aqui. Olha isso aqui, como me impressionou a maneira de como ela tira e extrai cada fio dos casulos que foram colocados aqui nessa bacia. Woke up done, can you carry me? When I'm losing my mind, can you hold me? If I'm hazy blue, can you help me? Can you help me? Feeling down, can you feel me? When I'm running low, can you charge me? E eu espero que você tenha gostado de mais um Minuto do Louco. Eu te vejo no próximo Conexão Viagem, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, Rogério, obrigada. Sempre aqui em todo episódio a gente gira o mundo junto com o Rogério Enachev e o Minuto do Louco. O Futebol na Bagagem completa 1 ano agora, como a gente falou no começo do programa, né? O que você aprendeu com o público de futebol nesse período? Eles preferem o luxo da Europa ou um alambradão da várzea? Olha pra quem você tá perguntando, é óbvio que ele vai falar que é várzea. Não ele, o público dele. Ah, bom. Ele prefere a várzea. Não, eu acho que o público prefere as divisões inferiores ali, principalmente quem gosta desses clubes, né? Porque São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, você vê em qualquer lugar. Você dá um Google, você joga no Instagram, TikTok, você vai achar qualquer coisa, não, milhares de coisas sobre esse clube. Agora, sobre os clubes da A3, da A4, aqui, da Bzinha, que é a nossa 5ª divisão de São Paulo, é mais difícil, né? Então, e até clubes que estão em primeira divisão, mas são de cidades menores. Então, eu acho que eles gostam muito dessa pegada raiz, assim, vamos dizer, que eu tento passar também, mas ninguém nega um conteúdinho da Europa, assim, também, né? né? Aliás, eu tava aqui lembrando a primeira vez que eu vi um estádio, foi em 2011, um estádio, tava nevando, e o estádio fechando a cobertura. Eu falei, meu Deus, é muito luxo! Nunca tinha visto, sabe? Sim. Acho que é legal quando vê isso. E no Catar, a gente viu também obras nababescas, né? Você teve algo assim que te impressionou muito? Falou, caramba! Ou algo que você projeta, isso aqui eu preciso conhecer, eu preciso olhar mais para a Ásia, mais para o Oriente Médio, porque os caras estão investindo em coisas que a gente nunca viu antes? Tem um estádio que eu quero muito conhecer, que é o maior da América do Sul, que é o do River Plate, na Argentina, que cabe quase 90 ou mais de 90. Eles tiveram uma reforma recente e aí liberou para esse público, e eu li que eles estão querendo chegar a 100 mil. Uau! Então, é um que eu quero muito conhecer. Eu já fui. É absurdo. Sério? Sério, é absurdo. E muita você deve ter gente. ido no antigo ainda, né? No antigo. Então aumentou ainda mais a capacidade e eles querem aumentar mais. É muita gente, é um barulho ensurdecedor. Então, e não é nem pela construção, né? Porque é um negócio normal, vamos dizer assim. A estrutura dele não tem nada demais, é a quantidade de gente. Mas mesmo. você vê tudo isso de gente, a Bombonera eu também já fui pra fazer o tour, que é do rival do Boca Juniors, que a construção é bizarra, né? Porque ela é meio pra cima, assim. Eu quero ver um jogo lá também, não conto, porque nunca vi jogo lá. E tenho muito desejo de ver na África e na Ásia, principalmente na África, porque o futebol lá, as torcidas, se você tiver possibilidade de ver uma Copa Africana de Nações, procurar no Google aí qualquer coisa, Marrocos, assim, é coisa de lotar o estádio, colocar o estádio abaixo. Então, quero muito ver jogos por lá. Ainda não deu pelo planejamento, pelo financeiro, enfim, mas quero muito. E a Ásia é o lugar onde eu mais quero conhecer aí fora do futebol. Óbvio que
também vai vir o futebol, mas o lugar que eu mais quero conhecer na vida hoje é a Tailândia. É a Tailândia? E já tive outras páginas, inclusive, perfis no Instagram, assim. Já cobri muito futebol de lá, porque antes de eu cobrir os raízes daqui, era o raiz de lá. Então, tenho muita vontade de conhecer, mas aí vai ser um misto de futebol e turismo. Ah, eu achava que ele ia falar do Japão, mais um pra falar do Japão, Mais um do Japão. mas pra falar da torcida japonesa, porque tem aquela coisa, todo mundo se impressiona com a organização, como eles recolhem o próprio Limpeza, né? lixo, tudo aquilo que deveria ser obrigação, né? Eles É pulam igual aqui. juntinho. Então, É igual aqui. é quase igual. Gente, sabe que aqui nos nossos episódios eu sempre trago dicas do nosso parceiro Civitatis, né? E aí eu sempre escolho aqui alguma cidade sobre a qual o nosso convidado fala para indicar passeios que aparecem no Civitatis e são sempre muito legais. Dessa vez eu vou fazer diferente, talvez dê um probleminha? Não, acho que não. O QR Code, eu coloquei o seguinte, na minha busca no Civitatis: Tour Estádio. E aparece uma lista de um tour melhor que o outro. Então, se você quiser fazer, ó, aparece o tour no Santiago Bernabéu. Tá super bem avaliado. Aí, na sequência, aparece o tour no estádio do Chelsea, em Londres. Tour no Estádio Olímpico de Roma. Eu vi um jogo lá. E era um jogo da Chapecoense, Roma e Chapecoense. Que foi, inclusive, Esse aí, ninguém... Você não vai conhecer ninguém que foi também pra esse jogo. Nunca mais acontecerá. E foi memorável, porque teve muitas homenagens e tal, foi bem emocionante. San Siro tá aqui. Então, ó, se você quiser conhecer um estádio, tem essa facilidade, inclusive, né? Acesse o QR Code que aparece na tua tela e aí você aponta o celular, né, e tal, e vai cair direto nessa página aqui para você já comprar o seu passeio. Fica fácil desse jeito e seguro também. Você pode parcelar. Tem uma super vantagem. Então, acesse lá apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Isso aí, antes da gente ir pro bate-volta, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que você coleciona camisas de futebol, você tem mais de 200 verdade. camisas de futebol, né? Tá lá, Eu não sei nem a contagem, mas é algo por aí. Qual delas é a sua joia da coroa? A mais difícil de conseguir ou a que você tem mais orgulho de ter? Aquela que você fala assim, pode perder todas menos essa daqui. Antes de responder essa, queria falar de um negócio que eu não falei ainda, que é da Inglaterra. Se for considerar só futebol, aí o lugar que eu mais quero ir é a Inglaterra, porque aí eu... Aí, Lá não precisa explicar, né? É um negócio maravilhoso, assim, pra ver futebol, então tá um sonho aí pra se realizar. Mas das camisetas, eu não sou de ter algumas muito antigas, assim, até porque eu comecei a aumentar a coleção quando eu comecei a trabalhar com isso também. Agora, graças a Deus, a gente ganha algumas, então fica mais fácil. Mas eu tenho uma do Batistuta, da Fiorentina, da década de 90, se eu não me engano, que maravilhosa. Tem uma do São Paulo, da época do Mundial, ali do começo da década de 90 também, maravilhosa. Tem da Universidade Católica, se eu não me engano, que é de Mangalonga, assim, que é lá do Chile, também é um espetáculo. Então tem algumas. E as minhas duas favoritas de recentes são essa aqui, que eu estou. Do Juventus. Passei o Natal com ela de 2024, inclusive. E o Natal de 2025 eu passei com uma que repete dourado, mas é azul e dourado, que é do Remo, lá do Pará. E então são as minhas duas favoritas mais... Favoritas de momento. Recentes, assim. Preciso de uma pra passar o Natal desse ano, que eu não tenho ainda. Como um bom caçador de estádios, se você tivesse que fazer um top 3 pela atmosfera, não só pela beleza, estrutura e tal, qual é o seu top 3 de estádios? É o Cilindro do Racing, na Argentina. Magnífico. São Januário. Vi um jogo lá, Vasco e Corinthians. O Vasco não ganhava 12 anos do Corinthians, ganhando esse jogo. Foi um negócio... Foi no dia que anunciaram o Felipe Coutinho, inclusive, que tava uma... burburinho. Tudo. O 3 não tava na ponta da língua. Não tava no horizonte. Mas eu vou colocar o Morumbi na noite de Libertadores, que é bem legal. Quero viver um dia na torcida do Corinthians num jogo que seja assim, esteja grande, assim, porque eu já fui lá... Todo jogo do Corinthians é grande. Qualquer jogo, qualquer jogo, 45 mil pessoas pulando. É isso, gente, Vem comigo, sabe? eu te levo.
Em A carinha 2025, eu fui um dos únicos jogos que não bateu 40 mil, inclusive. Sério? Pé frio é você, É, então. Mas você. ganhou. Porque aí os jogos que eu fui ano passado tava sem a bateria, tava alguma coisa assim. Então, Eu sempre falo, quando Os a Gaviões instrumentos não fazem pode ir diferença. com os instrumentos, o jogo é outro. Tem eu, que entrar com eu os tenho alguns instrumentos. amigos muito corintianos e que produzem conteúdo que eu quero chamar eles para me convidarem para um jogo Você lá. vai se emocionar, é emocionante. Vamos de bate-volta? Bate-volta, vambora. Bora, bate-volta é isso. É jogo rápido, pergunta rápida, resposta rápida. E Se minha memória me ajudar. a gente tenta, tá? Ser rápido, mas nem sempre consegue. Um estádio brasileiro que todo torcedor deveria conhecer. Ah, Maracanã. Arquibancada ou cabine de imprensa? Que bancada. O maior perrengue pra ver uma partida? Acho que foram os que eu falei Que mesmo você já. citou, que né? Eu não lembro de outros. Talvez tenham outros. Chega em casa, minha mãe fala: Ah, esse dia. esqueci de falar daquele Você dia." dormiu na porta do estádio. Porque sempre tem essa, né? É. Gol no último minuto ou goleada histórica? Gol no último minuto, com Eu certeza. também Eu acho. também, É mais prefiro na sofrido, mas prorrogação olha... ainda, então. É. Melhor comida em estádio? Já De disse Goiânia, o disco né? de Goiânia. Disco de Goiânia por com enquanto, cervejinha. É a combinação perfeita, né? A cerveja com o disco é maravilhoso. A torcida mais apaixonada. Vocês querem me colocar enrascado. Claro, aqui. essa é a ideia? Essa é a ideia. É. A intenção é essa. União Barbarense. A torcida mais tímida. Putz, isso é difícil, hein? Nunca parei pra pensar nisso. Não? Nunca, assim, não consigo. As organizadas são sempre... Fazem a festa dela e é difícil. Mas um que foi o estádio que me surpreendeu muito, mas só a parte da organizada, foi o Beira-Rio. No dia que eu fui, o time tava numa fase ruim, assim. Então o estádio tava meio vazio, então eu vou falar o Inter, mas a parte que eu fiquei da organizada, maravilhoso. Só que pensando no estádio como um todo, como o estádio tava vazio... Essa aí. Falar Internacional. Você vai falar o Inter? É. Alô, Renata Fã, olha o que estão falando do teu time. A torcida mais chata, já que falamos do... Não, mentira. Não, A torcida mais a chata? chata eu consigo falar, com certeza. Qual é a mais Palmeiras. chata? Do Palmeiras? Concordo. Porque depois que eles começaram a ganhar tudo, se perde um escanteio, eles reclamam. Falta só um Mundial. Vamos pra próxima. Uma cultura que te surpreendeu. Vou pegar de fora, eu vou falar essa da segunda divisão lá da França, que eu não... Confesso que eu não tinha tanto conhecimento, então do Saint-Étienne ali, a cultura de estádio deles ali me surpreendeu bastante. Boa. Sua maior influência no futebol? Um ídolo seu? Como produtor de conteúdo, tem dois, que é o Matheus, de Um Torcedor pelo Mundo, e o Theo, do canal de Gira. E como profissional de jornalismo, que inclusive falamos antes de entrar no ar, Everaldo Marques. Ah, EV! Um beijo pra Já você. compartilhei redação com ele Olha aí. por alguns Ele é anos, demais. antes dele ir pra Globo. Quem não sabe, eu trabalho na ESPN também, então... Boa. é, Você quis ou tentou ser jogador de futebol ou não? Não. Eu Boa. gosto muito de jogar, mas se fosse pra ser jogador de alguma coisa, seria de vôlei, que eu competi no universitário, vôlei, handball, mas o futebol é só na brincadeira. É só na brincadeira. O que você espera da Copa? Difícil. Espero alguma surpresa, assim como tivemos Marrocos na última. Espero muito conteúdo de quem vai pra lá pra eu poder sentir o clima. E sobre o Brasil, eu não sei opinar, porque é aquilo, você tem um mês. Se naquele mês tiver tudo certo, acho que o Neymar tem que ir, né? Que é o debate do momento. Você acha que tem que ir? Acho que tem que ir. Agora, pra compor o grupo, pelo menos, tem que ir. E vamos torcer, né? Você não acha que o Yuri Alberto deveria ir? Não, tô brincando, não vou entrar nessa, óbvio que não. Viajar sozinho ou acompanhado? Cuidado com a resposta, hein? Não sei. Não, eu sempre prefiro viajar acompanhado. Só que pela minha rotina, pelo trabalho, tudo... Melhor sozinho. às vezes não dá pra ter companhia. E aí, entre viajar, não viajar, ou viajar sozinho, vamos sozinho. Então, tô muito acostumado. Viajo mais sozinho do que com gente, mas sempre que tem alguém pra compartilhar ali, acaba sendo melhor. Um item indispensável na sua bagagem. Meu celular. Né? Não tem. Não falta, trabalho, né? mas um negócio que eu esqueço muito é meu microfone. Então, Caramba. porque no começo, né, como a gente conversou aqui, não era profissional, era gritando aqui. Tamo aqui,
Aí hoje é no microfone, só que tem jogo que eu esqueço o microfone, esqueci pra ir na Javari no final de semana e tinha ido numa formatura no dia anterior. Gritaria. Tava sem voz. Eita. Então foi mais gritaria ainda e fiquei mais sem voz ainda. Trilha sonora que não falta nas suas viagens. Você tem isso? Tenho, com certeza. O que é? O que rola? Uma música que eu sempre coloco assim que eu piso no aeroporto, inclusive abraço pro meu amigo Felipe Delício, que eu sempre mando um print pra ele, é Let's Go 4. É uma música de 10 minutos de funk. É sério? 10 Sério. minutos de funk. Bom, mais uma pra são entrar na vários. nossa playlist. São vários MCs juntos e ela é cantada, né? Então eu entro parecendo jogador no aeroporto. Você mete essa? Você mete aquele fonão? Fonezão. É isso? É isso aí. Mas eu gosto muito de sertanejo, pagode. Gente, ele mete uma de jogador na marra. Ele vai na Pelo marra. menos nisso a gente parece. Marrento, jogador caro. Viajar para conhecer estádios é? Maravilhoso. Ah, que demais. Que delícia de papo. Poderíamos ficar aqui mais um tempão, É né? isso aí. Tem presente, hein? Ai, verdade. Tem presente pro nosso Um convidado. presente Da nossa Simbora parceria. Store. Nossa obrigado. parceria com a Simbora Store, que é uma marca brasileira apaixonada por transformar cada viagem numa lembrança única. São esses acessórios Podemos de mostrar? viagem. Pode. Sim, por Toca favor. ali, ó. Acessórios personalizados. Ó, que lindão. São cases de passaporte, tem carteira de viagem, tag de bagagem, sempre com os pins colecionáveis, representando destinos, hobbies, momentos especiais. Você vai ali colocando. São detalhes que deixam essa experiência ainda mais especial de viagem. Então, você vai ali carimbando com os seus pins as suas memórias de viagem. Para nossa comunidade, a Simbora Store sempre prepara uma surpresa, tem desconto, 10% para quem fizer uma compra ali em qualquer produto, tá? No site é só usar o cupom Conexão Viagem, tá certo? simborastore.com.br. Comece a carimbar suas memórias de viagem. Já sabe, né? Vai viajar? Simbora! É isso, minha gente. Agradecendo demais ao nosso convidado de hoje. Luca, você é uma simpatia. Adorei conhecer tuas histórias. Quero que você volte aqui depois para contar um pouquinho se você conseguiu bater a sua meta Fechar o Brasil. para esse ano, fechar o Brasil. Nós conversamos com o jornalista, influenciador digital, caçador de estádios, Luca Occhialini. Obrigada demais, viu? Obrigado a vocês pelo convite, foi bacana demais. Falar de estádio, viagem, gostoso, né? É delicinha. prazeroso. E vou pensar melhor nas perguntas que você me fez, até pra minha vida, porque tem umas coisas que eu nunca tinha pensado. Ah, é bom. Obrigado, Luca. Valeu pelo convite demais. Queria agradecer também o Crosshost, o estúdio que nos recebe aqui na Vila Mariana, e agradecer a Clover, que fornece nossas camisetas temáticas de turismo também. Acessa lá no Instagram, a loja Clover. Você tem 10% de desconto em qualquer produto que você comprar no Instagram deles. Sheila, obrigado. Valeu, obrigado, Luca. obrigada. Até a próxima. Entra lá no YouTube, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. Toda quinta um episódio novo pra você. Tava aqui reparando nos dizeres da sua camiseta. Status indisponível. Status indisponível. Estou viajando. Eu tô do lado de dois marrentos, minha gente. É isso. Já agradeceu o Crosshost, nosso Já agradeci. estúdio? Então tá bom. Eu vou agradecer aqui a Marcela Coimbra, nossa diretora. Pablo Fernandes, hein? Passou a integrar a nossa equipe e cuida do nosso roteiro, pauta produção. Muito bom contar com você também, Pablito. É isso, é timaço, gente. Mais um aqui não corintiano tem mais pro ou menos time. mais um corintiano pro Vamos lá. time. É isso, minha gente. Obrigada demais pela audiência, pela companhia. E até o próximo Conexão Viagem. Tchau.